Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Hoje falaremos novamente sobre 10 perguntas que eu selecionei. Soltei hoje de manhã no Insta, vieram várias perguntas. Se você não segue a Jet Lounge ainda no Insta, @JetLoungeBR. Então roda a vinheta aí, vamos falar sobre isso daí. Bom galera, quero convidar vocês para seguir a gente nas redes sociais. Temos o Telegram, temos o Instagram, aqui o YouTube e o nosso Facebook também. Tem o meu, o @João Cairala, e o Janu também, @Janu Gagliardi. Então o editor vai colocar aí as redes sociais para vocês verem. Vamos falar sobre 10 perguntas hoje que eu selecionei como mais relevantes, né? Inclusive a primeira, vamos falar aqui do Med Castelo Branco Júnior. Ele perguntou: não tem jet da Kawasaki na Marina? Vai falar sobre a marca? Castelo Branco não tem jet Kawasaki aqui na Marina, a gente já teve, mas foi embora, o dono trocou por uma outra marca e levou o jet embora para Paraty. E não é que eu não falo sobre a marca, muita gente já perguntou se eu falo sobre a Kawasaki ou não, por que eu não falo, e fala-se muito pouco, né, no canal e no Instagram. Além da gente não ter aqui, é um jet que é muito bom, engenharia japonesa, e ele saiu de linha. Ele não saiu de linha, ele está em linha, Atenção galera do Kawasaki, estou corrigindo, ele está em produção no mundo todo, porém não vem mais para o Brasil como concessionária. Se eu não me engano, o último modelo que veio foi em 2017, Kawasaki Ultra 310R. Se eu falo um pouco sobre a marca, vamos. Tem um STX 160, tá? Que saiu agora para concorrer com o FXHO ou o GTX 170. A Kawasaki é muito boa em desenvolver cascos navegadores, tá? Ela faz um casco mais pesado, mas coloca mais potência, que é o caso do Ultra. Ele tem aquela impressão dele ser super grande, mas na verdade a característica boa dele é que ele é o jet mais pesado. E para isso ele coloca mais potência, que em vez de 300 tem 310 cavalos. O STX, ele tem o STX 160, ele tem esse 2020 agora, ele tem 160 HP com motor 1500 cilindradas. É o mesmo motor do 310, porém sem supercharger. Existe um protótipo feito pela Austrália que tem esse STX com um motor de 310 cavalos, que é um jet que pelo protótipo, nós não sabemos se a Kawasaki vai fazer ou não, mas saiu da Austrália como o maior dealer, né, o maior vendedor de Kawasaki aí. Ele criou esse projeto, fez algumas alterações, botou o motor de 310 dentro, esse jet andou 80 milhas, original de fábrica, mas não se sabe se a Kawasaki vai fazer. Underline Diego SZA Underline perguntou: navegar longa distância com 3 pesados é preciso coragem, força ou Advanced Training? Os 3, tá? Porque assim, o Advanced Training ele vai te quebrar vários paradigmas. Tudo que eu tive na minha carreira, galera, desculpa, eu tô meio gago hoje, tô meio acelerado, falando uma coisa pensando outra. Mas tudo que eu fiz nessa carreira, eu corri em multicategorias. Fui campeão mundial no amador freestyle 2004. Parei em 2005, 2006 comecei a fazer corrida de jet em pé, jet sentado, na raia e no mar. Tudo isso eu compilei, coloquei como facilidade e peguei também, conforme foi tendo treinamento, todos os erros, os maiores erros. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo de um erro que acontece muito. Em baixa velocidade, quando você tem 2 passageiros principalmente, então são 3 pessoas no jet, e você vira em baixa velocidade, ele capota. Muito fácil. Por que isso? Princípio de distribuição do peso da embarcação, tá? Isso é uma das coisas que a gente trabalha. Eu fico na popa, eu faço provocação, então é uma das coisas que a gente faz no nosso treinamento. A força, ela vai ser um pouco necessária, mas não é o principal, porque a força está na cavalagem do jet que vai empurrar ele, né? E coragem, sim, cara, porque você, se der alguma besteira, esses 3 pesados aí, praticamente, provavelmente esses 2 passageiros não entendam tanto quanto você, que é o comandante, né? Diríamos assim.
Então vai ter um problema para subir e reembarcar, tá? Aconselho você a andar perto, se for andar com 3 pessoas. Diferença, o Figueira Teus, THEUS, perguntou a diferença entre os Yamahas FX e FZS. O FZS, ele é concorrente, e o FZR também, ele é concorrente direto do RX PX, que é o menor, tá? Ele não tem mais, o último ano de fabricação foi 2016, com motor SVHO, então a Yamaha não produz mais esse jet. O FX, ele é o maior casco que a Yamaha produz, que seria concorrente aos cascos ST3 da Sidu. RTX, GTX e Fish Pro, tá? Fish Pro tá meio fora dessa categoria, que ele tem a polpa aumentada, enfim. Mas essa seria a diferença entre o FX e o FZS, tá? O FZS, ele é mais puxado para o RX PX, que é menor, mais característica de racing. O Kleber Mosker perguntou: poderia falar sobre rebocar jet? Jet mais novos pode? Jet antigo pode? Todo jet pode ser rebocado, desde que seja uma emergência que o seu jet quebrou ou alguma coisa parecida. Eu vou te convidar, Kleber, a assistir o episódio que eu fiz aqui de rebocar jet ski, porque cada marca tem a sua velocidade que pode ser rebocada. E tem algumas dicas lá sobre rebocar caso você tenha barco e o teu jet não cabe no seu, na sua plataforma, tá bom, Kleber? O underline, 2 underlines, Igor Santos, perguntou: bom dia, João, fala pouco a respeito dos Sidus com suspensão. Olha só, tem muita pergunta sobre Sidu com suspensão, tá? E as pessoas tentam até forçar a minha indicação referente a esse jet. Gente, é um jet que tem mais tendência a quebrar a suspensão, tá? A realidade é que isso entrou 1 ou 2 anos no mercado e já saiu. É um jet que tem mais manutenção, tá? Ele é mais barato porque a demanda dele é mais baixa, tá? A procura dele é mais baixa. E a manutenção ela é mais cara de um jet desse. Talvez por isso, tantas perguntas, porque vem ele mais barato, né? Se vocês comparam aí com o modelo equivalente, diríamos assim. O Bruno CN06, aliás, acho que eu peguei 2 perguntas dele, porque vieram muito boas, Bruno. Ele perguntou, a primeira deles é: se eu colocar farol e luzes no jet, posso navegar à noite igual as lanchas? Ó, galera, a lei é muito clara. A normativa Norman 3, que é a nossa categoria, tá? Vocês podem ver, lá tem 100 e poucas páginas, não lembro direito. Na época que eu li, acho que era isso. Tem PDF, vocês podem baixar no site da Marinha. Aconselho que vocês vejam. Ela é bem clara. Jet ski não pode navegar após o pôr do sol, tá? O Bruno CN06 perguntou de novo: quais marcas de jet tem fora do país? São bons, igual Yamaha e Sidu? Sim, a gente tem a Honda, que se eu não me engano ainda produz, tá? Veio a Aquatrax 12 aqui, que era o 1200 cilindradas com ou sem turbo. É o único jet que é turbo de fábrica, não é a Supercharger, é turbo. A gente tem o HSR Benelli, que tem o Belasse. Eu tive um jet que andava 66,4 milhas no GPS, que era um jet em pé, com um motor Weber, 800 cilindradas turbo também. Esse jet ele era meio preparadinho para correr na categoria ski, que é corrida de jet em pé. Ele era um HSR Benelli, o Hydro Space, da Áustria. E tem também Honda, Kawasaki, Sidu, Yamaha. Tem os jets chineses que eu não sei falar muito, galera. Alguns usam motores dos fabricantes. Que mais? Bom, pelo que eu lembro de cabeça, é isso daí, tá? Yamaha, Sidu, Kawasaki, né? Honda, Suzuki fez uns jets e Polaris também fez jet em pé. E acho que é isso, galera. Fernando Fante 07, qual a velocidade final de um VX 1100 2011? Entre 53 e 54 milhas por hora. Se vocês quiserem saber quilômetros por hora, é só multiplicar vezes 1.6. Stênio Underline Nunes perguntou: qual o principal cuidado que devo ter ao comprar um jet de água salgada? Número 1, corrosão. Número 2, te convido a assistir o vídeo que eu tenho aqui. A gente fez sobre a pré-compra de jet ski. O que você pode olhar embaixo, em cima, a pintura, o que é grave, o que não é, puxar a vareta de óleo, ver a coloração, turbina, cinta de turbina,
várias outras coisas, tem um episódio inteiro aqui sobre isso, Stênio, tá? Mas número 1, se liguem em corrosões, tá? Porque um jet mal cuidado, a primeira coisa que vai acontecer é corroer. E a corrosão vai atacar. Um detalhe técnico para vocês, pessoal, a corrosão só ocorre quando tem contato com o ar. Por que um barco, por exemplo, não corrói embaixo? Porque ele está constantemente dentro da água. Quando você tira da água e tem contato direto com o ar, é essa mistura química que começa a fazer, a corrosão começa a atuar, tá? A última pergunta do Rafa, F013__, acho que são 2 underlines. Posso levar a criança na frente ou o correto é atrás? Não pode levar criança na frente. É normal isso, galera, é lei, tá? Tem que levar no banco de trás. Se for 3 passageiros, a criança tem que ir no meio, ela tem que encostar o pé no chão, ter mais de 7 anos. Mas, detalhe, vale a pena conferir na Normand a regra correta, beleza? Galera, fico por aqui hoje, muito obrigado pela audiência e dá o seu like porque isso é muito poderoso para proliferar essas dicas. Essas 10 perguntas são muito comuns. É muito melhor você mandar esse vídeo pro seu amigo do que você parar e ficar explicando. Então, esse joinha, diz pro YouTube que esse vídeo é joinha, é ok, tá? Se inscreva no canal, porque assim vocês recebem as informações que 2 vezes por semana a gente põe vídeo para vocês. E é isso aí, galera. Comentem. Obrigado pela interatividade, pelo engajamento. É isso aí. Beijo no coração e até a próxima.